hoje se chama Problemas de um Leitor, que eu assisti no canal da Claire Scores. Vou deixar o link do vídeo dela aqui embaixo e o link também que eu acho que ela assistiu esse vídeo, essa tag no canal da Tatiane Feltrin, mas parece que ela traduziu de um outro canal. Enfim, vou deixar os créditos todos aqui no box de informação. E eu achei assim uma tag bem interessante e vamos lá. Consiste em 11 perguntas. A primeira: você tem muitos livros para ler. Como decide o que irá ler? Sim, eu tenho muitos livros na minha estante e assim, depende muito do meu estado de espírito. Geralmente quando começa o mês, eu já começo a escrever, né? Eu vou para minha estante, dou uma olhada nos livros e começo a escrever os títulos dos livros que eu estou com vontade de ler no momento. E vou escrevendo, não tem uma quantidade assim certa. Eu sei que eu consigo ler tranquilo 4 livros por mês, tá? Mas eu geralmente essa lista tem 8, 10 livros e aí depois eu vou escolhendo aqueles que eu estou com vontade de ler naquele momento específico. Mas depende do meu estado de espírito mesmo. Hoje eu tô com vontade de ler um romance histórico, então pego um livro de romance histórico, aí termino de ler esse livro, o que eu quero ler agora? Aí olho na minha listinha, tô com vontade de ler uma fantasia, quero ler alguma coisa, aventura, eu quero ler um clássico. Então depende muito do meu estado de espírito. Às vezes eu até faço aquela lista e depois acabo escolhendo um livro que nem está naquela lista. Mas é dessa forma que eu organizo as minhas leituras. 2. Você está no meio de um livro e não está gostando. Você para ou continua? Eu tinha uma política de que se eu não estivesse gostando de uma leitura, eu tinha que ler até o final. Mas eu mudei essa minha forma de pensamento depois que eu assisti um vídeo da Tatiane Leite, do canal Cabine Literária. Eu vou deixar o link desse vídeo aqui embaixo, eu não lembro agora o título do vídeo, mas ele está linkado aqui no box de informação. E nesse vídeo ela comenta que se você, leitor, ler um livro por semana dos seus 15 anos até os seus 80 anos, você terá lido em média de 3.800 livros mais ou menos. Eu não lembro agora, ela colocou o número exato, mas eu não lembro. E ela até fez uma comparação. Ela disse que a maior biblioteca aqui do Brasil tem em torno de 30 a 38 mil títulos. Ou seja, dos seus 15 até os seus 80 anos, você lendo um livro por semana, 3.800 livros, gente, o que é isso perto desses 38 mil títulos que você tem? Aí entra a questão, ela falou assim, a gente tem que ser mais seletivo. E eu gostei muito desse vídeo e me fez pensar várias coisas, porque eu me tornei uma leitora o ano passado, com 32 anos de idade. Não que eu não era uma leitora antes, eu era, mas eu tinha um método de leitura muito limitado que vem desde a minha infância, que depois eu gravo um vídeo, enfim, desabafando, na verdade, como que funcionavam as minhas leituras. Então eu sempre fui muito limitada. Então eu fiquei pensando, poxa vida, eu perdi 30 anos. Não vou dizer que eu perdi 30 anos, porque eu li muita coisa, mas eu relia muita coisa porque os meus pais, eles não... São pessoas que não gostam, nunca gostaram de ler. Então assim, eu não nasci num ambiente em que a leitura estava ali. Ninguém na minha casa, ninguém da minha família, até das pessoas próximas, gostavam e não gostam de ler até hoje. Então, quando eu pedia algum livro, meus pais, eles falavam, não vou gastar dinheiro com livro. Sim, gente, eu cresci num lugar assim. Então, assim, eu era o peixinho fora d'água, literalmente. Então, os únicos livros que eu tinha, eu ficava relendo. Memórias Póstumas de Brás Cubas, eu li, gente. Eu não estou brincando, assim, eu estou falando muito sério, não estou mentindo. Eu li mais de 20 vezes. O Guarani, do José de Alencar, eu perdi as contas.
Cidade e as Serras, do Eça de Queiroz, eu também não sei, eu acho que umas 12, 13 vezes. E aí eu lembro, bem lá na adolescência, eu li Christiane F. várias vezes. Meu Pé de Laranja Lima, eu li várias vezes. Sidney Sheldon. Só que eram livros, esses livros eles eram emprestados da biblioteca da minha escola, que era o meu paraíso. E então era assim, eu ficava relendo muitas vezes o mesmo livro, porque eu não tinha como comprar, né? Eu nunca ganhei um livro da minha família de presente. Eu nunca ganhei livro de ninguém naquela época. Então, quando eu comecei a trabalhar, aí eu comecei a comprar os meus livros, só que eu também não podia comprar muitos, né? Porque eu tinha também minhas outras obrigações. Hoje eu posso comprar muitos livros, então hoje eu estou lendo muito mais, porque eu tenho um leque de opções. Então, assim, eu sou uma pessoa que, como eu não tinha contato com literatura fantástica naquela época, eu só tinha contato com os clássicos, porque é o que eu tinha na escola. Era na escola, era nas minhas aulas de português, nas minhas aulas de literatura, que eu tinha contato com autores. E era com quem eu conversava com os meus professores, né, e com a bibliotecária. Então era com eles que eu dividia as minhas leituras e tudo. Então, como eu lia muitos clássicos, quando eu comecei a comprar meus livros, eu fiquei encantada com a literatura fantástica, principalmente depois que eu conheci Tolkien, que eu comecei a ler e tudo mais. Ainda mais depois que eu comecei a ler Tolkien, e aí eu comecei a comprar muitos e muitos livros de literatura fantástica, só que nem todos esses livros são livros bons, são livros que vão lhe trazer alguma coisa. Então, hoje eu estou mais seletiva e pretendo ser seletiva, até mesmo porque eu sei que eu não irei conseguir ler todos os livros que eu tenho vontade de ler até o fim da minha vida. Isso dói. 3. O fim do ano está chegando e você está perto, mas não tão perto de finalizar sua meta de leitura. O que pretende fazer e como? Eu me coloquei uma meta de leitura, então eu tenho uma meta de leitura mensal e anual. Então a minha meta anual é de 50 livros por ano. E essa meta eu fiz de acordo com o que eu posso ler por mês. Então mensalmente eu sei que eu consigo ler tranquilamente 4 livros. Claro que às vezes eu consigo ler 5, às vezes eu consigo ler 7, dependendo eu consigo ler até 8. Tá? Mas tem uma meta de 4 livros por mês para alcançar esses 50 livros ao final do ano. Porque a gente tem que se colocar essa meta de acordo com o nosso tempo. Então, assim, eu sou mãe, eu sou dona de casa, eu trabalho em casa, então eu tenho que criar uma meta de acordo com o meu limite, né? De acordo com o possível. Agora, se eu vejo que de repente não irei completar essas 50 leituras anuais, eu não entro em desespero, gente. O importante é que o que eu tenha lido, eu tenha aproveitado. Isso é o que mais importa. E eu também não fico correndo com leitura. Aquela coisa de, eu tenho uma meta de 4 livros por mês, então eu tenho que correr para conseguir. Não, eu vou ler aquele livro tranquilamente. Às vezes, teve alguns meses que eu não consegui ler 4 livros porque eu peguei calhamaços e livros com uma escrita difícil. Então você tem que ler devagar, ler com mais atenção. Então eu não vou correr, eu não estou preocupada. Eu tenho essa meta, mas eu não fico preocupada com ela. O mais importante é eu ler um livro e aproveitar aquela leitura. 4ª pergunta. As capas de uma série que você ama são horríveis. Como você lida com isso? Tem uma série na minha estante que eu gosto, que é um chick-lit, eu acho, enfim, que é a série A Mediadora da Meg Cabot. Eu tenho a série com as capas novas e eu não gosto dessas capas. Eu gosto das capas antigas, mas enfim, é só em sebo e eu não consegui achar todas. Então eu acabei comprando, até foi numa edição econômica com as capas novas. E assim, eu não gosto, mas não me atrapalha, gente. Eu não sou uma pessoa muito ligada em... Claro, eu acho bonito você comprar um livro com uma capa bonita e tudo mais, mas não é isso que me chama atenção, até mesmo porque eu sou rata de sebo. Eu amo sebo. Eu amo comprar livros que tem uma dedicatória, que tá escrito, que tem rasuras, eu gosto de livro que tá rasgado. Então isso não me incomoda, o que importa é o livro, é a história
que tem. Claro que às vezes te intimida. Teve algumas séries que eu quis comprar e eu fiquei meio intimidada devido à capa, tá? Mas assim, não comprei porque não era assim, ai, tipo, a série, entendeu? Então eu acabei não comprando. Mas assim, se um dia me incomodar, gente, eu encapo. Eu encapo. Quinta pergunta. Todo mundo, incluindo sua mãe, gosta de um livro que você não gosta. Como você compartilha esse sentimento? Bem, primeiramente porque minha mãe não suporta ler. Ela já me disse várias vezes que a última coisa que ela quer ganhar na vida, de aniversário, Dia das Mães, é um livro. Sim. Isso é pro meu pai e pro meu pai e pro meu irmão também. E então assim, sempre quando eu lia, né, na minha infância, na minha adolescência, né, eu sempre compartilhava o meu sentimento de leitura ou com a bibliotecária da biblioteca da minha escola, sempre estudei em escola pública, ou com os meus professores, né, meus professores de português e meus professores de literatura. Era com eles que eu conversava das minhas leituras. Hoje eu tenho vocês, eu tenho o YouTube, que eu acho que é o melhor lugar assim para você, que a gente ler, a gente que gosta de ler, né? A gente quer comentar, a gente quer falar daquele sentimento. E quando você não tem pessoas próximas com quem compartilhar, você ter a internet, isso é muito legal. E na minha adolescência não tinha isso, né? Eu tenho 33 anos, então eu fui ter o meu primeiro computador, eu estava com 25 anos, então não tem tanto tempo assim. Então a gente não tinha acesso, né? Não tinha celular naquela época, na minha adolescência. Então era muito diferente. Hoje não, hoje a gente tem o YouTube. Então você ter essas ferramentas, ter blog, páginas de redes sociais, o YouTube, para colocar o sentimento, né? Aquilo que você sentiu, dar a sua opinião sobre uma determinada leitura, é muito bacana. Então hoje eu tenho vocês. Mas antes eram meus professores e a bibliotecária. Sexta pergunta. Você está lendo um livro e está prestes a chorar em público. Como lida com isso? Nunca aconteceu de eu ler um livro em público e chorar. Até mesmo porque eu lembro que eu lia muito no metrô, mas os livros que eu lia eram clássicos, gente. Então, assim, eu cheguei a ler, acho que eu estava lendo Cidade e as Serras, do Eça de Queiroz, uma vez no metrô. Ele não estava tão cheio, mas eu dei uma gargalhada. Eu não lembro exatamente o que estava escrito, mas eu achei engraçado e eu ri, sim. E as pessoas ficaram olhando pra mim, eu fiquei com muita vergonha. Mas chorar nunca aconteceu em público. Em casa, sim. Como eu faço as minhas leituras à noite, às vezes já vários livros aqui da minha estante eu li, eu comecei a chorar, só que eu tava sozinha aqui no meu sofá, tranquila. Então, não tive problema. Mas nunca aconteceu de eu ler um livro em público que me fizesse chorar. Nunca aconteceu, pelo menos até agora não. Sétima pergunta. A sequência de um livro que você ama acabou de sair, mas você esqueceu parte da história. Você lê a anterior novamente, pula para a sequência, lê sinopse ou resumo? Então, eu estou com esse problema com a série das Crônicas Saxônicas do Bernard Cornwell. Eu li os 2 primeiros volumes em 2010 e não li mais nada. Então, esse ano eu quero reler porque irá sair a série, então só que eu vou ter que reler porque eu lembro o nome de alguns personagens, eu lembro de muitas coisas, só que eu não lembro da chave ali, sabe, da chave principal da história, eu não me recordo. Eu acho que se passa alguma coisa em um mosteiro, alguma coisa assim, mas eu não lembro. Então eu quero reler. Então irei reler os dois primeiros volumes novamente. Mas às vezes, se for uma leitura mais recente, por exemplo, eu li um livro que faz parte de uma trilogia. Eu li o mês passado. Eu já não lembro do final dele. Eu gostei muito do livro, mas eu não lembro do final. Então, quando eu for ler agora o segundo livro, que eu acho que daqui 1 mês ou 2 meses eu quero pegar para ler, eu vou ler o último capítulo, ou senão as 2 últimas folhas, só para lembrar. Mas aí depende. 8ª pergunta.
Você não quer que ninguém pegue seus livros emprestados. Como você diz educadamente para as pessoas quando perguntam? Nunca aconteceu de ninguém chegar em casa e pedir livros emprestados, até mesmo porque a maioria dos meus amigos, pessoas próximas e familiares sabe que eu nunca emprestei livros e que eu não empresto, tá? Já aconteceu de eu emprestar e esse livro nunca mais voltar, até mesmo às vezes para pessoas muito próximas, não da família, porque na minha família ninguém lê, mas pessoas assim, amigos, e que nunca me devolveram o livro, e quando me devolveram, tipo um ano depois, o livro chegou detonado. Sério, eu teria vergonha de entregar um livro desse pra pessoa, eu compraria um novo, mas enfim. Então assim, eu não empresto. Pessoal, eu não tenho ninguém de confiança para emprestar um livro hoje. Então eu não empresto. Eu não sou mal educada, eu simplesmente falo, não, eu não empresto meus livros, então nem adianta pedir. Não empresto. Muitas pessoas falam que isso é você ser egoísta, porque você tem que incentivar a leitura, então você tem que desapegar, né? Você lê um livro, ok, você gostou, dá esse livro para alguém, enfim. Só que eu não sei vocês, tá? Eu acho isso muito legal, eu acho uma ideia muito bacana, mas comigo não funciona porque eu sempre fui... eu nunca pude comprar livros na minha adolescência, até mesmo depois que eu fiquei mais velha. Eu sempre comprei pouquíssimos livros depois que eu comecei a trabalhar. E eu sempre tive aquele sonho de ter uma biblioteca. Então, como meus pais não gostam de ler, eu nunca me deram um livro de presente. Então, eu fui acumulando esse sentimento de leitora, né, de querer ter livros durante muitos anos. Então, hoje, eu não... Assim, eu tenho alguns livros que eu li, que eu realmente não gostei, então eu prefiro trocar num sebo, fazer uma troca, tá? E se de repente alguém falar, eu quero, eu posso até dar aquele livro, eu não tenho problema nenhum, mas tem que ser um livro que eu não gostei, que eu tenho certeza que nunca mais eu irei reler. Mas quando eu gosto de um livro, por mais que eu sei que eu nunca mais irei ler aquele livro, mas eu gostei dele, ele tem que estar na minha estante. Nona pergunta, déficit de atenção. Você não conseguiu ler os livros que queria no último mês. O que você faz para ler mais? Eu não entendi muito bem essa pergunta, mas pelo que a Claire respondeu no canal dela, isso se refere a uma ressaca literária. O que seria uma ressaca literária? Você acabou de ler um livro e teve uma ressaca literária, você não está com vontade de ler mais nada e você fica um bom tempo sem ter vontade de ler. Assim como a Claire respondeu, eu também irei responder. Isso nunca aconteceu comigo. Nunca. Eu nunca tive ressaca literária. O meu problema sempre foi tempo. Se eu me programei para ler 4, 5 livros naquele mês e eu não li, é porque aconteceram imprevistos. E eu não consegui ler mesmo. Às vezes minha filha ficou doente, então você tem que ter, né? Já aconteceu, minha filha ficou doentinha, então não tinha como ler à noite, porque ela ficava acordando, aquela coisa toda. E o meu trabalho também, às vezes eu trabalho em casa, às vezes se acontece algum probleminha com a minha filha, eu deixo meu trabalho de lado, aí eu tenho que fazer o meu trabalho na parte da noite, então eu não consigo ler, eu deixo as leituras de lado, porque eu tenho que dar prioridade para os meus alunos. Então, às vezes acontecem esses imprevistos, mas são imprevistos, né? É uma questão de tempo. Não que eu nunca tive ressaca literária. Se eu tivesse tempo, eu passaria o dia lendo, porque ler é um hobby. Eu prefiro ler um livro do que ir ao cinema, do que ir para um barzinho, do que assistir televisão. Eu prefiro ler, é o meu hobby assim principal e o que me deixa feliz. Mas sim, eu assisto séries, eu vou ao cinema, eu saio de casa, ok? Mas assim, não é algo que eu faço com frequência, eu prefiro ficar em casa lendo, que é o que eu mais gosto. 10ª pergunta. Há vários livros que foram lançados e você está com muita vontade de ler. Quantos deles você realmente compra? Então, como eu disse pra vocês, depois que eu assisti aquele vídeo da Tatiane Leite, eu irei ser mais seletiva, porque eu ainda não fiz essa seleção. Eu irei começar a fazer essa seleção agora no começo de junho.
o que que aconteceu? Quando eu comecei a comprar muitos livros, eu comprava assim de 10 a 15 livros por mês. Se eu tenho uma meta de leitura de 4 livros mensais, então eu sei que eu consigo ler 4, 5 livros por mês, desses 10, 15 livros que eu comprei, 5 ou 10 irão ficar na estante para serem lidos no próximo mês. Ok, só que no próximo mês eu compro mais 10, 15 livros. E eu venho fazendo isso desde o ano passado. Então eu acumulei. Eu tenho mais de 200 livros na minha estante que não foram lidos. Então eu parei nesse momento, eu não irei, porque antes eu fazia uma lista de todos os lançamentos e lia mais ou menos a sinopse e ia comprando. Às vezes não era nem lançamento, mas algum livro que eu estava com vontade de ler e tudo mais. Isso não é legal, pessoal. Comprem livros que vocês irão ler imediatamente. Então, se você está com vontade de ler 2 livros, compre esses 2 livros. Vá para casa, leia esses 2 livros, aí você escolhe mais 1 ou mais 2 livros, compra e lê. Todo livro que você comprar, leia antes de colocá-lo na sua estante, porque aí você não acumula leituras. Isso é bem legal. Então eu parei de fazer isso, eu vou parar um pouco de comprar livros. Eu coloquei uma meta de comprar 1 ou 2 livros e não a cada 2 meses. Então o book haul aqui do canal irá ter algumas alterações. Tanto que eu até fiz uma listinha de compras para o mês de junho, só que são compras em sebos. E eu encontrei livros por 9, 15 reais. Irei comprar poucos. Porque assim, não adianta você comprar vários e vários livros e ficar acumulando livro na estante e não ler. Não é legal isso. E a 11ª pergunta, né, e última pergunta: depois de ter comprado os livros que tanto queria, quanto tempo eles ficam na sua estante até conseguir ler? Mais de 1 ano, 2 anos, 3 anos. Eu tenho um livro que eu comprei em fevereiro do ano passado, eles estão na minha estante até hoje. Eu quero ler, só que eu vou comprando outros livros, e aí você vai lendo outras coisas e aqueles vão ficando para trás. Então isso não é legal. Fica a dica para vocês. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau!